O requerimento 108, /2019, encaminhado a essa presidência, os vereadores que te subscrevem após ouvir o plenário e atendendo ao regimento interno da Casa, e querem que seja encaminhado ofício ao senhor Nivaldo Brey Júnior, gerente executivo do Banco Planorte, solicitando que utilize a tribuna livre dessa Casa de Leis para explanar assuntos referentes ao microcrédito e a importância para o desenvolvimento da região. Então, com alegria, convido o senhor Nivaldo Brey Júnior a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Célio Galeski. Em seu nome, saudar todos os vereadores e vereadores aqui de Canoinhas. Agradecimento especial ao coronel Mário pelo envio do requerimento. Agradecer também aos demais vereadores que assinaram esse requerimento, para estar aqui hoje falando um pouco sobre o microcrédito. Gostaria de falar também da minha alegria e da minha honra de estar aqui hoje falando do Banco do Planalto Norte. O Banco do Planalto Norte nasceu de um sonho de algumas pessoas. E sendo uma ONG, uma organização não governamental, hoje já está completando praticamente 19 anos de trabalho, de envolvimento aqui na comunidade regional. Importante falar também que o Banco do Planalto Norte foi a primeira OCIP de toda a região do Planalto Norte. Acredito que seja a única organização social de interesse público do Planalto Norte. Deve ser a única. E 19 anos atuando de forma voluntária, levando o desenvolvimento, a oportunidade para empreendedores que muitas vezes não era assistido pelo sistema tradicional. Então, essa é uma missão que algumas pessoas, a sociedade de Canoinhas tem com esses empreendedores. Bem, o microcrédito produtivo e orientado, ele nasceu e é uma política pública de desenvolvimento, como tantas outras que existem no Brasil, na área de educação, na área de saúde e na área de desenvolvimento. O microcrédito é uma delas. E ela nasceu, na verdade, de um sonho de um professor indiano, Mohamed Yunus, que criou o Banco dos Pobres e se tornou conhecido como Banqueiro dos Pobres, na Índia, o Grameen Bank. Isso lá em 1976. Isso para a comunidade conhecer um pouco da história do microcrédito. Não é uma ideia que surgiu em Canoinhas, não é uma ideia que surgiu no Brasil. Surgiu de um professor indiano que fez toda a sua formação acadêmica nos Estados Unidos e quando voltou para a Índia ele sentiu a necessidade, vendo aquela pobreza extrema naquela comunidade, e aí criar algo que desse resultado e tentasse melhorar a vida das pessoas. E essa ideia, na verdade, tomou os 4 cantos do mundo. Todos os continentes, na verdade, têm iniciativas de microcrédito. Falando especificamente da América Latina, onde nós estamos inseridos, os modelos mais fortes do microcrédito estão no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, até pelas condições desses países. No Brasil, nós tivemos várias iniciativas, na década de 70, na década de 80, que acabaram morrendo ao longo dos anos. Por quê? Naquela oportunidade, essas iniciativas elas nasceram do governo. E o que acontece? Data para iniciar e data para terminar. E foi assim, com os bancos do povo, Banco de Crédito de Confiança, Banco de Crédito Popular, existiram centenas na década de 70 e na década de 80. Mas com esse modelo, através da sociedade civil, em Santa Catarina, que foi a diferença. Na época, já trazendo para a década o ano de 99, o governador, na época, ele recebeu esse livro que eu passei para a mão do vereador Paulo Glinski, até porque ele citou na última sessão, quando foi lido o requerimento, recebeu esse livro de presente e diz a lenda que ele leu o livro, ficou encantado e solicitou ao Badesc que criasse um programa de geração de emprego e renda nos moldes do Grameen Bank. E o Badesc assim o fez. Saiu por todo o estado de Santa Catarina, levando a ideia do microcrédito, só com uma ideia diferente do que ocorreu na década de 70 e na década de 80,
que não mais o governo estaria à frente, e sim a sociedade civil organizada. E o Badesc fez diversas palestras de sensibilização, né? Uma delas foi aqui em Canoinhas. E, na oportunidade, 10 municípios do estado compraram a ideia. E o Canoinhas foi um desses municípios. Por isso, em 1999, que foi o início, foram criadas 10 organizações de microcrédito em Santa Catarina. Hoje nós somos 16. E para vocês terem uma ideia, no Brasil existem 60 organizações. 16 estão em Santa Catarina. Por isso que o Estado, nosso Estado, é a referência na questão do microcrédito. E na oportunidade, o programa Crédito Confiança, como era conhecido na época, ele nasceu e permanece até hoje como sendo ONGs, organização não governamental. Dependia de pessoas idealistas que assumissem. Afinal, o Badesc chegou no município dizendo que tinha uma ideia de geração de emprego e renda, mas quem tinha que assumir toda a responsabilidade era a comunidade de forma voluntária. Isso assustou um pouco a nossa comunidade. Tanto é que a primeira reunião foi realizada no mês de maio de 1999 e a inauguração foi realizada em abril de 2000. É por isso que agora em abril nós completamos 19 anos de atuação. Então, o microcrédito nada mais é do que uma importante estratégia de desenvolvimento para os micro e pequenos empreendedores da região, trazendo para a nossa realidade. Nascemos no ano 2000 para auxiliar o desenvolvimento da região. O Banco do Planalto Norte, ele só tem o nome fantasia banco, mas na verdade nós não somos um banco, nós somos uma ONG qualificada como o CIP. É uma pessoa jurídica de direito privado, mas com interesse público. Diferente de banco tradicional e diferente de cooperativa. É um modelo específico, uma política de desenvolvimento específico para a geração de emprego nesses moldes de ONG. Não podemos e não distribuímos lucro de forma alguma. Por quê? Todo o nosso modelo é pautado no voluntariado. Todas as pessoas que fazem parte do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, nossa Assembleia Geral, são voluntários dentro do sistema. Quem tem remuneração são os nossos colaboradores, efetivamente. Os demais, eles são voluntários, e são muitas pessoas que fazem parte. Para que seja criada a organização na época, nós dependemos de muitas entidades e parceiros para que isso acontecesse. Na época, o SEBRAE, que entrou através da nossa capacitação e também da capacitação dos nossos clientes empreendedores, o BNDES e o Badesc com o fomento, com o recurso, né? Só que esse recurso, é importante falar para vocês, que são recursos reembolsáveis, não são recursos a fundo perdido. Todo o capital que nós recebemos, tanto do BNDES quanto do Badesc, tem que ser ressarcido, tem que ser remunerado a eles. Então, e são os únicos fomentadores que nós temos no nível do Brasil, né, que apoiam esse modelo e liberam crédito para essas instituições, são essas duas, Badesc e BNDES. As associações comerciais, as associações dos arquitetos e engenheiros do Vale do Canoinhas foram importantes, CDL, Sindicato do Comércio, OAB, FESESC e Ampla Norte. E aí uma diferença especial para o município de Canoinhas, que na oportunidade, para vocês terem uma ideia, nós começamos com R$25 mil, sendo uma doação da Prefeitura de Canoinhas, em 5 parcelas de R$5 mil, onde nós compramos os equipamentos para se atuar, computadores, mesas, enfim. Isso para vocês verem que, às vezes, uma ideia para dar certo não precisa de grandes investimentos, precisa de pessoas envolvidas, pessoas que queiram fazer a diferença. E esse modelo, efetivamente, e aí a gente tem muito orgulho de falar, porque o microcrédito, o CIP, aliás, a primeira do Planalto Norte, permanece há 19 anos. E nós conhecemos poucas, talvez tenham mais, mas isso é um orgulho para todos nós. E aí a Câmara de Vereadores também tem um papel fundamental. Porque se a Prefeitura, para fazer a doação, dependeu de quem? De ser discutido aqui na Câmara de Vereadores. Então, as boas ideias, os projetos pautados, passa pela Câmara de Vereadores e que faz a diferença dentro do município. Depois, mais para frente, vocês vão ver alguns números aí. Para você trabalhar com microcrédito, não é simplesmente, não, eu vou criar agora uma organização de microcrédito produtivo orientado em Canoinhas ou na região.
precisa você seguir uma legislação. Então, tem que ser reconhecida como CIP, que é a Lei 9.790 de 99, e também ser qualificado pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. Não é tarefa muito fácil, porque para cumprir a lei do Ministério da Justiça, você tem que prestar conta a cada 3 meses. Aí você passa tudo, balanço, CNDs, números, relação de cliente e tal, para eles validarem, para mostrar que a organização é séria. Então, fala-se em transparência. E também tem que prestar conta a cada 2 meses para o Ministério, hoje da Economia, era o Ministério do Trabalho, cada 2 meses prestar conta também. Quem são os clientes que foram apoiados, quantos empregos foram gerados, qual foi a média de crédito, qual foi o valor liberado, em que região que foi liberado esse crédito, é passado para eles habilitarem a cada 2 meses você continuar trabalhando. E nós, graças a Deus, há 19 anos estamos prestando esses esclarecimentos e essas contas para o Ministério da Economia e da Justiça, e permanecemos aí cada vez mais forte e cada vez mais liberando crédito e concedendo uma esperança para esses empreendedores que são de micro e pequeno porte. Hoje, 99% das empresas são micro e pequenas empresas. 99%. Normalmente você pensa em grandes empreendimentos e esquece um pouco da pequena empresa. Mas, efetivamente, o poder da microempresa, ela faz toda a diferença dentro de uma comunidade. Basta ver aqui na comunidade de Canoinhas, por exemplo, quantas grandes empresas nós temos, quantas médias empresas nós temos e quantas micro e pequenas empresas nós possuímos. É a grande maioria. Nós podemos contar nos dedos as grandes empresas que são fundamentais, são importantes, né, e aparecem mais. Mas a economia da micro e pequena empresa que sustenta uma comunidade. Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos, os números, os indicadores. E na época, 99, quando foi feita a sensibilização para a criação do programa de microcrédito aqui em Canoinhas, os micro e pequenos empresários, eles não tinham acesso ao crédito. Muitos ainda não têm ainda esse acesso, mas na oportunidade não existia. Por que não existia? Porque os bancos tradicionais, eles nunca se interessaram muito pelos pequenos, por alguns motivos. Primeiro, pequeno não tem garantia. Segundo, não tem histórico. Terceiro, não tem volume de aplicação e movimentação financeira no sistema tradicional. E o principal deles, o pequeno, ele tem um grande risco. Qual o risco? Da mortalidade. Na época, mais de 65% dos pequenos iniciavam uma atividade e fechavam com menos de 2 anos. Esse indicador melhorou, hoje são 52%, 53%. Melhorou bastante, mas ainda é elevadíssimo. Isso quer dizer o seguinte, de cada 2, um vai fechar com menos de 2 anos. Aí nós necessitamos de algumas coisas. Por exemplo, crédito. Nós necessitamos de crédito para esses empreendedores, nós necessitamos de capacitação para esses empreendedores, orientação e assistência técnica, dá para se dizer para vocês que quase que diária, porque o empreendedor, muitas vezes, ele sabe produzir, ele sabe vender, mas ele tem dificuldade de calcular os seus custos, ele tem dificuldade de calcular os seus impostos, dificuldades de levantar o seu preço de venda, dificuldades em marketing, dificuldade em recursos humanos. Então, o microcrédito, por isso que ele diz, não é simplesmente você conceder o crédito, aportar o crédito nesse empreendedor, você tem que dar o acompanhamento, porque senão ele vai morrer, porque ele vai captar esse recurso e vai utilizar numa outra situação que não seja o de empreendedorismo. E nós, do Banco do Planalto Norte e das outras organizações de microcrédito, nós damos essa orientação. Para os senhores terem uma ideia, se nós fazemos a concessão do crédito para um empreendedor em 12 parcelas, o agente de crédito, ele vai nesse empreendimento no mínimo 3 vezes, para verificar a real utilização desse recurso, para verificar se ele aplicou bem esse recurso, se ele está precisando fazer algum ajuste no seu empreendimento ou se ele tem alguma necessidade gerencial. Claro que nós não temos a capacidade de resolver todos os problemas desse empreendedor. Aí nós indicamos. Tem tantas entidades de apoio, Associação Comercial, CDL, Senac, Sebrae, enfim, encaminhamos esses empreendedores para esses órgãos.
Mas o grande objetivo nosso é a concessão do microcrédito por modelo alternativo, que é o famoso microcrédito, visando a criação, crescimento e consolidação de micro e pequenas empresas, formais e informais, principalmente aquelas dirigidas por pessoas de baixa renda, que é a grande maioria, classe C, D e E. E aí, eu não sei se você pegaram um detalhe, que é criação, crescimento e consolidação. Na criação de empresas, desafio os senhores que estão aqui em falar se existe uma outra organização que não seja uma organização de microcrédito que apoie quem está iniciando efetivamente. Abriu o CNPJ hoje e amanhã precisa de um financiamento. Não existe. Porque o sistema tradicional, ele quer quem? Ele quer aquele que já está consolidado ou aquele que está em processo de expansão e de crescimento. Então, por isso que eu sempre comento com os nossos funcionários. O microcrédito é uma sementinha. Igual nesse vaso aqui, por exemplo. Se você não irrigar, ela vai morrer, vai secar. E o microcrédito, ele vem com essa semente e com essa água para irrigar. E aí nós temos uma grande situação, e é a importância do apoio para as pequenas empresas através do microcrédito. O microcrédito resgata muitas vezes a dignidade das pessoas. Elas têm um sonho, elas têm uma vontade e um desejo de empreender. Se elas não têm esse incentivo, o que acontece? Ela não vai nem nascer, não vai nem germinar a dita semente ali. E essas pessoas vão bater aonde? Vão bater na porta do município, do INSS, no Bolsa Família, ou vão para a criminalidade, vão para a marginalidade, enfim, em coisas que nós não gostaríamos. Então, além da questão do emprego, da renda, nós temos a questão do resgate dessas pessoas e também o grande papel social de colocar eles no caminho do bem. Porque custa muito caro esses serviços que eu acabei de comentar. E muitas vezes com o microcrédito, ele com a força do trabalho dele, ele se supera, gera emprego e renda e tem a oportunidade de realmente dizer quem ele é. É importante falar também que todo o recurso que nós aplicamos dentro do microcrédito, ele fica na região. Porque o Banco do Planalto Norte, nós atuamos em todo o Planalto Norte e sul do Paraná. Mas principalmente, nossos clientes, 90% são do Planalto Norte e de Santa Catarina, de Campo Alegre de Porto União. Hoje nós temos a sede de Canoinhas, temos um posto avançado em São Bento do Sul, um posto avançado em Mafra e também um posto avançado em União da Vitória. Então esse recurso fica aqui. Ele circula dentro da comunidade. Ele apoia os empreendedores da nossa comunidade. E isso é importante. Então, toda e qualquer iniciativa local. Claro que nós temos também a grande consciência que o Planorte, o Banco do Planalto Norte, sozinho não consegue resolver todos os problemas do município e da região. Mas, como falei, é uma política pública que, aliada a outras políticas públicas, podem fazer diferença, sim, dentro de uma comunidade. E é isso que nós estamos propondo a fazer. É importante falar também que todas as decisões tomadas dentro da instituição são decididas dentro da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Quem faz parte desses conselhos são pessoas da nossa comunidade, pessoas que estão envolvidas numa entidade de classe, pessoas de notório saber e pessoas que têm na vertente deles, na veia deles, a questão do voluntariado, auxiliar as pessoas. São empresários, muitas vezes, que trabalham, né, manhã, de tarde, noite, muitas vezes, mas que dispõem do seu tempo, muitas vezes, para discutir assuntos comunitários de forma voluntária. Aí, só para citar, o nosso presidente Gilson José Pedrassani, tem o negócio dele, foi presidente da Ação Comercial, e hoje ele é presidente da nossa instituição Planorte. Um grande detalhe dentro do microcrédito, na verdade, é a autonomia. São 16 organizações em Santa Catarina, cobrem todo o estado, só que cada uma trabalha de forma autônoma. Cada um tem a sua região, a sua área de atuação. Então, o Banco do Planalto Norte, o próprio nome já diz, trabalha aqui na região do Planalto Norte. E, sendo uma ONG, sendo o CIP,
ela não pode sofrer interferências, por exemplo, né? Então nós temos os nossos manuais, nós temos as nossas regras e em cima disso nós trabalhamos. Por exemplo, se a vereadora Thelma chega lá, olha, Nivaldo, eu tenho o meu compadre, o José lá, que está precisando de um crédito, né? Tem condições de liberar para mim? Nós vamos atender, sem problema nenhum, mas vamos verificar se ele tem as qualificações, se ele tem as condições empreendedoras e condições para ser apoiado. Sempre comento com os colaboradores que o Planorte sozinho não consegue resolver o problema de toda a comunidade, nem o Estado consegue, né? Então, nós vamos fazer bem feito para aqueles clientes, para aqueles empreendedores que nós nos propomos a ajudar. Trabalhamos uma ação não assistencialista e nem paternalista. Muitas vezes a pessoa não tem aquela capacidade empreendedora e nós não podemos incentivar, porque nós estamos trazendo dois problemas. Um problema para ele, como ele não tem uma capacidade empreendedora, não vai conseguir pagar o empréstimo, e para nós que não vamos receber, não vamos poder emprestar para outro empreendedor. Então tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. Serviços de liberação, na verdade, é com pouca burocracia, é ágil. Se o cidadão chegar amanhã lá na instituição, no máximo 3, 4 dias ele está com o crédito para empreender. Porque normalmente as pessoas já precisam do crédito para ontem, não tem muita questão de planejamento. Quero fazer um investimento numa máquina, num equipamento, né? Como que eu faço? Não se planeja muito, isso é complicado. Se dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas o nosso agente de crédito, ele vai lá no local do trabalho desse empreendedor, verificar a real necessidade, e ele trazendo os documentos básicos, CNPJ, identidade, CPF, comprovante de residência, enfim, pouca burocracia, nós já podemos, tendo viabilidade, apoiar esse empreendedor. Uma coisa muito interessante é o seguinte, que o nosso pessoal, nossos agentes de crédito que vão até esse empreendedor, são pessoas que foram treinadas para trabalhar com esse público. Porque muitas vezes, como o microcrédito, são valores que vão até R$20 mil por tomador, mas para você ter uma ideia, a nossa média é R$2.500 por tomador, a média é baixa, né? Então, o que acontece? Muitas vezes chega um cara que tem um borracheiro, por exemplo, você tem que falar a linguagem dele. Entrar no negócio, tentar entender essa atividade para dar orientações, para dar informações, para dar dicas de como gerenciar e administrar isso. Então, você tem que ter uma grande habilidade para fazer isso. E nós tivemos experiências já com pessoas que vieram do sistema tradicional bancário, presidente, que acabaram não dando certo, com toda a qualificação que tinha, porque você está trabalhando com pessoas diferentes de um padrão bancário, por exemplo, né? Outro detalhe, nós temos que ter uma postura de respeito e valorização às pessoas e às atividades que eles exercem. Mais ou menos isso que eu estava falando. Muitas vezes você está numa marcenaria, está numa mercearia, mas daqui a pouco está lá no ambulante. Você tem que tratar todos de maneira igual, com todo o respeito e acreditando, né, e tentando passar orientações para ele da forma que ele consiga entender. Porque um processo de orientação, um processo de consultoria, você tem que ter muito cuidado. Porque se eu chego lá no empreendedor X, só o ideal é você fazer isso, isso, isso e aquilo. E se ele não está preparado para fazer esse trabalho ou seguir essas orientações, o que vai ocorrer? Muitas vezes ele vai ter dificuldade, vai acabar quebrando. E ele vai chegar lá na porta da instituição, vocês deram uma dica para nós e essa dica não deu certo. Então tem que ter muita habilidade, tem que entrar realmente no negócio e no perfil desse empreendedor. Então, o nosso público nada mais é do que micro e pequenos empreendedores, formais e informais, né? É importante falar que a maioria das pessoas, elas não são bancarizadas, a maioria deles tem baixa escolaridade, aí vocês vão começando a entender porque o sistema tradicional não atende esses empreendedores. Baixa escolaridade, não tem garantia, não é bancarizado, não tem histórico. Então, o nosso trabalho, efetivamente, ele é diferenciado. E muitos dos nossos clientes têm o envolvimento da família do negócio. É o empreendedor, é a esposa, é o filho que está envolvido, né? Vocês mesmos conhecem quantos empreendedores aqui de Canoinhas que têm essa mesma realidade.
é a grande maioria. E ali nós temos 2, 3, às vezes 4 postos de trabalho numa pequena unidade produtiva. As linhas de crédito, são até R$20 mil, como eu falei. O público-alvo mesmo são os empreendedores. Esse empreendedor ele pode ser rural, ele pode ser urbano. E vou passar alguns números para vocês terem uma ideia. Desde o início até o mês agora de 31 de janeiro, nós liberamos, aí que vocês vão começar a ver a importância do microcrédito. Mais de 90 milhões foram liberados. Pasmem os senhores, para 34 mil contratos. 34 mil contratos. Isso dá uma média de R$ 2.600 por tomador. Não tem sistema tradicional que se interesse por microcrédito com uma média dessa. Porque o custo de você fazer uma operação de créditos liberando 100 mil, 50 mil ou R$ 2.500, R$ 600, que é a nossa média, é o mesmo. O agente de crédito tem que ir lá no empreendedor, na casa dele ou onde ele empreende. Ele tem que fazer as visitas, tem que gerar contrato, boleto, enfim. Então, muitas vezes, o sistema tradicional ele quer fazer 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. E nós fazemos uma média de R$ 2.600 por tomador. 34 mil contratos já fizemos. E com isso conseguimos manter e gerar mais de 25 mil postos de trabalho. Mais de 25 mil. Isso prova que se as iniciativas do empreendedorismo, as iniciativas dos pequenos empresários fossem apoiadas efetivamente, nós teríamos uma grande revolução de emprego nesse Brasil. Se o governo entendesse a importância dos pequenos empreendedores, entendesse a importância do microcrédito, entendesse a importância dessa força do trabalho individual, nós estaríamos numa realidade bem diferente hoje, que nós temos aí praticamente 15 milhões de pessoas aí famílias, no Bolsa Família. Poderiam estar empreendendo. Sairia muito mais barato você investir em qualificação, orientação e o microcrédito. Isso quer dizer assim, que cada R$ 3.500 que foram emprestados foi gerado e mantido um emprego. Outro detalhe, do nosso público, praticamente 49% são mulheres empreendedoras. Muitas vezes nós não vemos, aqui no calçadão, não vemos no centro da cidade, tantas mulheres empreendendo. Mas essas mulheres estão onde? Estão dentro de casa. Essas mulheres são as que fazem o salgadinho, que fazem o docinho, que têm a sua confecção, que tem a sua mercearia. São essas pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, essas mulheres estão auxiliando o quê? O marido trabalha numa indústria, trabalha na agropecuária, no próprio comércio, no prestador de serviço local, e a mulher precisa auxiliá-lo na geração de emprego, no incremento da renda. Até já dei esse exemplo, mas é importante falar. Se o cidadão trabalha numa indústria, ganha R$ 1.500 de receita mensal. É o casal mais 2 filhos, R$ 1.500. Se a mulher faz o salgadinho, ou de repente é confeccionista, e que consiga incrementar ali 50% desse valor, R$ 750, que ajudou na renda familiar, e ela vai investir aonde esse recurso? Muitas vezes na educação dos seus filhos, para um futuro melhor. E daí, R$ 750, não parece muito, mas para aquela família deu um incremento de 50%, R$ 750. Então faz muita diferença para essas pessoas. Perfil do nosso cliente, 60% dos nossos clientes são informais, que muitas vezes, com o nosso incentivo, o que vai acontecer? Eles vão, 1 ano, 2 anos, vão se tornar o quê? Empresas formais, contribuindo na geração de emprego do município, contribuindo com a arrecadação de impostos do município, se qualificando muitas vezes até para vender para o município, gerando riqueza para o município. Se você não concede esse incentivo para esses empreendedores, eles vão ficar a vida inteira à margem e cada vez mais trazendo problemas sociais. Por isso que o microcrédito produtivo é fundamental até para o resgate dessas pessoas, trazer essas pessoas para a economia formal. Você não pode fechar as portas para elas, você tem que abrir. Isso que nós fazemos.
Eu pediria até eu trouxe algumas fotos ali só para ilustrar tudo isso que a gente está falando, e isso deixa mais rico para mostrar quem são os tomadores, porque você falar assim simplesmente fica frio, mas vendo a realidade desses empreendedores. Olha, um exemplo, Arcanjo, R$3.000, comércio ambulante de alimentos. Todo mundo conhece esse senhor aí na cidade de Canoinhas. Aí arrisco a perguntar, um banco tradicional poderia ou apoiaria um empreendedor ambulante? Vendendo cocada e vendendo amendoim? Quero crer que seria bem difícil. Aqui, ó, confecção, Saulo, R$5.000 ali. Jovem do interior que vira uma oportunidade no segmento de confecção. Pode só para... Aqui, ó, reciclagem, Vera Wanda. Uma mulher. Lá, Leonir, 5.000. Comércio de materiais de construção. Mercearia, Maria ali, R$2.000. Aquilo que eu estava falando, né? Nossa média é R$2.500 por tomador. Para ela faz uma grande diferença. Oséias Batistas, R$3.000. Também, comércio. Freteiro, Veno, 5.000. Às vezes trocar o pneu. Né? Adir, transportes rodoviários de cargas. São todas pessoas apoiadas pelo microcrédito. Cabeleireiro, Marildo. Viveiro, Dona Ana, Anderson, manutenção de informática. Olha, HM empreiteira de mão de obra. Pedreiro. Pet shop, R$3.000. Comércio de vestuário, R$3.000. Elton, R$3.000. Fábrica de móveis. Cabeleireira. Produção de morangos, R$10.000. Lori, artigos de vestuários e acessórios, R$3.000. Fornecimento de alimentos, a marmita, R$3.000. Comércio ambulante de alimentos, R$2.000. Manutenção e reparação de motocicletas, R$2.000. Loja, R$3.000. Comércio varejista de armarinhos, R$2.000. Marmita, fornecimento de alimentos, R$3.000. Marilice. Comércio varejista, R$3.000. Reparação de imóveis. Reparação de acessórios e instalação de som ali, R$15.000. Comércio varejista de artigos, a famosa sacoleira. R$3.000. Confecção, mais R$5.000. Granja de suínos, um pouquinho mais estruturado, Ivani. Estofador, R$3.000, milho. Padaria, confeitaria, Zenilda. A Cacilda, vestuário, confeccionista, R$7.000. Pedreiro. Borracheiro, Edenilson, R$5.000. Fábrica de artefatos de gesso. Isso fica em Mafra, Lourdes. Isso é muito conhecido, esse estabelecimento. E outro borracheiro. Isso aqui, na verdade, eu trouxe essas fotos efetivamente para ilustrar, para as pessoas, os vereadores, a comunidade, ver efetivamente quem que é o público do microcrédito. São pessoas simples, pessoas que estão buscando uma oportunidade que, se não fosse o microcrédito, talvez elas estariam num outro patamar, num outro nível. E com isso, nós cumprimos o papel social no qual a entidade se propõe, e
E a valorização também da comunidade para essas pessoas. É elas que fazem toda essa diferença. Imagine, senhor, se essas pessoas não estivessem empreendendo nos dias de hoje. Elas estariam fazendo o quê? Qual que seria o custo para o Estado, para o município, para o país, pessoas alheia ou à margem de uma oportunidade de emprego ou do autoemprego, né? Muitos deles, eles têm a atividade para sua sobrevivência. Não é para grandes investimentos, para grandes crescimentos, mas sim pela sua sobrevivência. Foi questionado também, já aproveito, quanto ao rating que nós realizamos no ano passado, né? Que é a avaliação que o Banco do Planalto teve como sendo a terceira melhor instituição, ou terceira melhor instituição avaliada no país. Então, o que acontece? A MicroRate é uma empresa que ela é uma empresa qualificadora de risco. Muitas vezes nós vemos no Jornal Nacional, no Globo News, de repente, dizem, o risco Brasil aumentou, o risco Brasil diminuiu. Então, é isso que nós fazemos no risco do microcrédito. Essa empresa é uma empresa, ela tem a sede em Washington, nos Estados Unidos, e aí o escritório que nos atendeu e atende a região aqui da América Latina fica em Lima, no Peru, e atende toda a América Latina e a região do Caribe. E eles têm um outro escritório, um outro posto de atendimento que fica na França, que atende ali a região da Europa. Então, para nós sempre atendemos um pedido, efetivamente, dos nossos parceiros, do BNDES e do Badesc. E eles querem aportar um recurso dentro das organizações de microcrédito, mas querem o quê? Querem segurança. Sendo uma ONG, sendo uma UCIP, não existe mais isso. No Brasil existem mais de 200 mil ONGs e nós sabemos como que isso tem andado, né? O CIPs não chega a 20 mil. De 250 mil ONGs que existem no Brasil, não existem 20 mil CIPs, que são essas mais reguladas, que é o nosso caso. Mas para a segurança maior ainda, o Badesc e o BNDES nos solicita que seja feita o rating para uma instituição internacional. E essa instituição ela é americana e ela é a mais conceituada, né? O Coronel Mário entrou no site, verificou lá, e existe qualificação de empresas de microfinanceiras do Brasil inteiro lá que contratam o trabalho deles, e assim nós fizemos. Foi a segunda vez que nós participamos da avaliação. A primeira vez nós tivemos o conceito B também, só que era perspectiva estável, e agora o que diferencia foi a perspectiva positiva, ou seja, subimos um degrau. Isso quer dizer o seguinte, que no próximo rating a tendência é a instituição aumentar de nível e para B+, no caso. Essa é a perspectiva. E aí eles avaliam tudo dentro da instituição. O que vocês imaginarem dentro da instituição é avaliado. Desde o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Assembleia, livro, ata, balanço, clientes, visito clientes, converso com todos os funcionários, analiso os regulamentos, enfim, a movimentação financeira, para ver se tudo está dentro dos padrões internacionais. E para nós, efetivamente, foi uma grande alegria, até foi uma surpresa, na verdade, nós, de todas as instituições que existem no Brasil e das instituições que existem em Santa Catarina, o Planorte sendo uma das menores que existem, né, até pela questão regional, ser avaliada como a terceira, tendo o terceiro melhor conceito. Isso foi muito importante para Canoinhas, foi muito importante para nós. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, o recurso que nós captamos hoje no Badesc, por exemplo, nós temos uma taxa diferenciada em função do nosso conceito. E isso qualifica também a instituição a receber recursos internacionais. Por exemplo, tem uma instituição financiadora lá da Alemanha, que quer aplicar no Brasil. O risco do Brasil está baixo, o risco das organizações de microcrédito está baixo. O Planorte ele está qualificado para receber recursos, nesse sentido também. E sendo até recurso a fundo perdido ou remunerado, né? Existe essa possibilidade. Muitas vezes você, na comunidade mesmo, pensa assim, não, em Canoinhas as coisas não acontecem. Tem muitos exemplos que estão acontecendo e dando resultado para a nossa comunidade. Isso é uma vitória para todos nós, porque nós temos que ter orgulho daquilo que nós fazemos e orgulho de onde nós estamos inseridos, porque, digo para vocês, se a situação está ruim, fica pior se você não acreditar.
Mas se você acredita, se você tem a autoestima elevada, se você tem o desejo, a vontade de fazer a diferença, você pode estar lá morando na pior rua que existe no município de Canoinhas. Logo você vai estar numa rua um pouquinho melhor, daqui a pouco já vai estar na melhor rua da cidade, desde que você queira, porque a diferença, a mudança está dentro de você, não está dentro de outras pessoas. Depende de terceiros muitas vezes, mas se você realmente quiser fazer a diferença, você faz sozinho, se encontra. Muitos de vocês são vereadores hoje, imaginavam ser vereadores de repente há 10, 15, 20 anos atrás? Talvez não. Acreditaram num propósito e foram atrás e estão aí. Né? Porque tiveram força, vontade e muita coragem. Com isso, fico à disposição para alguma pergunta, algum questionamento. Eu deixo a palavra livre aos vereadores que desejarem se manifestar. A palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Vereadora Norma Pereira, por dever de justiça, a senhora havia apresentado um requerimento no mês de agosto do ano passado, fazendo referência, através de uma moção de parabenização, ao Banco Popular Norte. Mas quando eu fui tomar conhecimento e aprofundar e estudar um pouco mais a respeito do tema, eu fiz uma proposição nessa Casa de Leis e aprovado por todos os senhores edis, de uma moção de parabenização ao senhor. Eu nutro uma profunda admiração e respeito pela forma como o senhor se conduz em sociedade, pela forma como o senhor se conduz na sua atividade laborativa e principalmente como o senhor se conduz frente a uma instituição tão importante, conforme os números foram apresentados aqui. Eu acredito que grande parte ou parcela da comunidade não tinha ideia dos dados de movimentação econômica e esse microcrédito atingindo tantas pessoas. Senhor Nivaldo, quando nós fizemos a proposição dessa moção de parabenização, falei ainda ontem que as pessoas crescem na direção que são elogiadas, é para reconhecer, através da Casa do Povo, o trabalho que o senhor desenvolve, que muitas vezes é anônimo para a comunidade. Eu via o Gustavo saltar os olhos quando falou em 90 milhões de reais em movimentação, 34 mil tomadores já atingidos, enfim. E são dados muitas vezes que não chegam lá na ponta. A Igreja Católica do Brasil esse ano instituiu como campanha da fraternidade a Fraternidade e Políticas Públicas. E ontem mesmo a vereadora Norma apresentou um requerimento nessa Casa de Leis sobre um projeto DEL da FACISC, que é Desenvolvimento Econômico Local. Talvez a comunidade e nós, edis, não tínhamos conhecimento ou não tínhamos ideia da dimensão que a semente plantada em 1999 ia ter ramificações em São Bento, em Mafra, enfim, em outros municípios. Como que isso acontece? Isso é fruto do quê? Isso é fruto de comprometimento, é fruto dessa transformação, dessa porta que se abre de dentro para fora, que muitas vezes as pessoas esperam que as coisas aconteçam de outra forma, mas isso é o reconhecimento. Então, senhor Nivaldo, poderia citar várias situações e vários apontamentos com relação à sua colocação, mas mais especificamente, sendo breve e sintetizando, esse nosso reconhecimento ao senhor por esse trabalho desenvolvido e principalmente para que chegue à nossa comunidade todas as informações. Isso é o mais importante, né? Que quando nós pleiteamos ou quando se discute a nível de comunidade a vinda de grandes empresas, nós temos que contextualizar e analisar todos os aspectos geográficos, culturais, de mão de obra, enfim, da dificuldade da instalação de um grande empreendimento. Mas quando o senhor traz esses números, de certa forma, traz um alento também à nossa comunidade. Então, o parabenizo, o agradeço por atender este convite e sinta-se homenageado pela comunidade canoense por tudo que faz em benefício do seu semelhante. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Mais uma vez, boa noite a todos. Estimado Nivaldo, né, permita lhe chamar assim, porque eu te conheci muito jovem ainda.
e sempre o admirei pela sua conduta, pela forma de ser e tratar as pessoas. Quero aqui não ser repetitivo, mas endossar todas as palavras que o vereador Coronel Mário já colocou e dizer mais uma coisa que é de extrema importância. As pessoas saem do Banco Planorte acreditando nelas. Isso é essencial. Além de todos os requisitos que vocês têm a capacidade de fazer com que as pessoas acreditem nelas. Muitas dessas que você mostrou ali, eu conheço e sei da história delas, como começaram e o que eram antes e o que são depois do microcrédito. Além delas, tantas outras que já fizeram história e que resolveram a sua vida. Então, tem gente gerando emprego e, além de resolver o problema da família. Tem uma moça que ela não quer ser identificada, que ela começou pegando microcrédito, a família toda cheia de problema. Hoje, ela controla o INSS de todos, para todos terem qualidade segurado. Então, como é aquela questão do contribuinte facultativo não obrigatório, então ela vê quem que tem mais, que precisa de mais tempo para se aposentar, como é que ela vai fazer para recolher, ela tem a tabelinha de todos. Além de ela ter resolvido o problema da vida dela e de toda a família, ela está cuidando da previdência também. Ela aprendeu a cuidar disso. E isso são uns requisitos que vocês têm que a gente não pode, créditos, méritos, que a gente não pode deixar de ressaltar também, além de todos esses outros que nos orgulham muito. E que você e a sua equipe toda, lá, todos continuem incrementando cada vez mais essa forma e fazendo com que cada um realmente acredite naquilo. Porque alguém um dia me falou assim, Norma, eu achei que não ia dar nada o que eu pensava em fazer. Mas um moço lá no banco me disse assim, não importa se o que você quer é pequeno, o importante é que a sua vontade é grande. Então, veja que são coisas que dão incentivo, ânimo, e as pessoas vão em frente. E por isso que eu insisto e reinsisto nesses programas como o Sebrae Cidade Empreendedora, o DEL, que até nós fizemos um requerimento ontem aqui, e o Reinaldo de Lima já até me respondeu em relação à fala do vereador Paulo Glinski, e ele me mandou uma relação já de 19 cidades que aderiram ao programa DEL e com sucesso, já com resultados, e aquilo que nós falamos ontem, que nós faríamos um requerimento solicitando mais informações para a gente ter subsídios, para estimularmos, né, o nosso executivo a aderir ao DEL. Ele já solicitou para a FACISC, então a gente não precisa nem fazer o requerimento. E também ele poderia, da mesma forma, vir a essa casa e colocar, porque se for implementado esse programa, aliado ao microcrédito que nós temos, é o caminho que eu vejo para nós encontrarmos a nossa vocação profissional. Eu também não sonho com empresa grande de fora, enfim, e eu acredito muito em quem está aqui, porque quem está aqui tem vontade, e o Banco Planorte é a demonstração de que, efetivamente, nós podemos acreditar na nossa população, porque eles precisam de uma oportunidade, eles precisam de um apoio, precisam de um respaldo. E muito obrigada pela caneca. A minha do chazinho já estava bem feia, agora, além de ganhar uma caneca nova, a gente faz mais um pouquinho de propaganda do Banco Planorte. Obrigada por ter vindo e conte com a gente sempre que precisar. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edmilson Berca. Senhor presidente, só quero aqui cumprimentar o Nivaldo pela bonita explanação sua, e parabenizar o Banco do Planalto Norte também, a questão, né, Nivaldo, do microcrédito ao produtor rural também. Então, as portas também se abriram ao produtor rural. Eu digo isso porque a gente tem conhecimento, nós temos uma grande parceria entre o Sindicato de Produtores Rurais e o Banco do Planalto Norte. E, reiterando as palavras ali do Nivaldo, o microcrédito ao pequeno, mesmo ao pequeno, realmente é muito difícil para aquele que ele está iniciando suas atividades. Na hora que você vai em qualquer rede bancária, é exigido no mínimo 6 meses de faturamento
ou até 12 meses, né, vereadora Norma? Então, é muito difícil para o pequeno ele conseguir, né, a aquisição ao crédito. E tudo isso através do microcrédito de financiamentos aí do Banco do Planalto Norte, realmente fica muito acessível, né? Então, eu parabenizo, né, ao Nivaldo, toda a equipe do Planalto Norte, ao presidente, aos diretores, que nós somos sabedores, né, tenho conhecimento de tanto trabalho e benefício que vocês têm feito aí ao empreendedorismo aí da nossa cidade e, como eu falei, agora ao nosso produtor rural também. Parabéns, Nivaldo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, Nivaldo Brei Júnior, parabenizo a Vossa Senhoria pelo belo trabalho que faz. Com as palavras do Coronel Mário e também da Norma Pereira, eu digo que também acompanho o senhor desde jovem, né, e vendo o desenvolvimento que o senhor faz ali junto ao Banco do Planalto Norte, que nos orgulha de dizer que a gente da nossa terra está ali, tanto o senhor quanto os colaboradores, do qual atende, independente da maneira que chega até o banco, estão atendendo sempre com muito carinho e não medindo esforço para o tratamento ser igual para todo mundo. Curtas palavras, parabenizo o senhor e pode ter certeza que nós vamos, sim, essa Casa de Leis, apoiar sempre que tiver algum crescimento e tenho certeza que vai ter aí do Banco do Planalto Norte. Parabéns, Nivaldo Brei Júnior. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, e saudar especialmente o Nivaldo, que hoje nos apresentou importantes informações que, com certeza, como muito bem já mencionado pelo Coronel Mário, vão permitir que a comunidade conheça ainda mais do Banco Planorte, da sua importância, do grande trabalho que faz na nossa região. Mas eu queria até agradecer pelo livro, com certeza vou fazer uma leitura dedicada. E na introdução do livro nós fazemos a leitura da seguinte frase: o triunfo do mal repousa na inércia dos homens bons. Então, eu queria até pegar a deixa dessa frase para dizer que quando, lá em 99, iniciou a ideia do Banco Planorte, essa ideia, além de ser muito boa, ela encontrou aqui no município de Canoinhas homens bons, boas mulheres, pessoas de bem que se interessaram por essa ideia. E quero aqui, já sem repetir todos os merecidos elogios que foram feitos ao Nivaldo, mas dizer que se talvez não fosse a pessoa do Nivaldo, que já desempenhava um trabalho excelente junto à Associação Comercial, junto ao município de Canoinhas, quando essa ideia surgiu, um dos nomes que foram levantados e cogitados como alguém com condições de levar essa situação adiante, de levar a ideia adiante, foi o nome do Nivaldo. Não dito por mim, que na época era procurador do município e acompanhei alguma parte das conversas, mas dito por, vou citar o exemplo, Rafael Miranda da Silva e outros, e cito esse nome para não citar outros, porque posso esquecer vários, mas outros empresários, outras pessoas com forte participação comunitária visualizaram essa possibilidade. E aí, o Nivaldo já explicou, já mencionou toda a parceria que houve, e o poder público também abraçou a ideia na época, a Câmara de Vereadores. Por isso eu quero usar esse exemplo, Nivaldo, se me permite, porque às vezes chegam ideias para nós, chegam ideias para o Executivo, chegam ideias para a Câmara, e às vezes a gente fica com certo receio. E na época também houve um certo receio, era algo novo. Até porque, se nós falarmos hoje ainda em OCIP, em microcrédito, em vários locais do país ainda o pessoal fica com receio. E nós aqui, há muitos anos atrás, a comunidade de Canoinhas, os empreendedores, os empresários, as pessoas que visualizaram o futuro já tiveram uma coragem bastante forte, e nós temos um resultado bastante efetivo. Eu participei junto com o vereador Célio Galeski de um evento ano passado, mês de novembro ou dezembro, em Curitiba, onde municípios de um porte financeiro, de uma arrecadação industrial, comercial, na área de serviços muito maiores que os nossos, quando se debateu o assunto do microcrédito, que alguém
levantou esse tema quando nós mencionamos o exemplo do Planorte aqui. O pessoal, na verdade, num primeiro momento até talvez não acreditou na nossa explanação e vários deles buscaram informações para manter contato, e alguns com certeza levaram essa ideia para as suas regiões, vão buscar informações e pretendem implementar. Porque o que foi colocado aqui, vereadora Norma, e a gente vendo as fotos ali, muitas das pessoas que são aqui de Canoinhas conhecidas nossas, e elas em vários locais do município, em vários bairros no interior, é um crédito democrático. E essas pessoas, pelo menos a grande maioria delas, sequer consegue sentar na frente do gerente de banco do sistema tradicional. Sequer consegue sentar. Muito menos conseguir um crédito. E quando fala em R$2.000 de média, nós temos que levar em conta que para um pedreiro com R$2.500, R$3.000, ele vai comprar uma betorneira pequena, vai comprar as ferramentas de trabalho e vai conseguir trabalhar. E esse crédito, talvez o crédito mais importante da vida dele, porque é o crédito que vai dar permissão de trabalho para ele, que vai poder ele dizer, olha, eu tenho condição, eu posso aceitar fazer uma obra, eu tenho os equipamentos. Esse é um exemplo para uma costureira, a compra de máquinas, enfim, para uma pessoa que faz aí a confecção de marmitas, poder ter uma caixa térmica para poder entregar, poder ter o material para embalar. Sem isso, não consegue trabalhar. Sem, às vezes, esse valor que, de uma maneira geral, para a rede bancária é pouco, e que talvez muitos dizem, não, mas é pouco, mas para aquela pessoa o que ela precisa, para ela poder voar com as suas próprias asas. E são exemplos que nós temos que enaltecer e dedicar a qualidade do Banco Planorte, a qualidade do trabalho do Nivaldo, da equipe, mas muito especialmente a ideia que deu certo. Desses 30 milhões, a grande maioria, de forma esmagadora, pagou certinho e usou o crédito novamente e está ampliando. Eu queria aqui, não tem uma ligação exata com o tema, mas só para exemplificar. Nós temos com o Pronaf, por exemplo, que é uma outra linha de crédito, que tem as suas exigências e tudo mais, mas o quanto mudou na nossa agricultura depois que o crédito passou a ser usado de uma forma mais democrática. Porque quem tem mais tempo de vivência aqui vai recordar que algumas décadas atrás o crédito bancário dos bancos oficiais, Banco do Brasil, por exemplo, para a agricultura, era só para os grandes fazendeiros. O pequeno e o médio, ele não conseguia comprar uma máquina, não conseguia se equipar. É uma situação diferenciada, mas é uma forma da gente demonstrar que quando o crédito ele se torna mais democrático, evolui a economia de uma região, evolui a economia de um país. Essa linha de crédito atendida por pessoas que não têm, que não há interesse pela rede bancária tradicional de serem atendidas, ela encontra no microcrédito, encontra no Planorte e nas outras OCIPs aí que trabalham nesse segmento, uma grande oportunidade de desenvolvimento. E nós temos que prestigiar, estimular e torcer, empreender esforços para que cada vez cresça mais. Porque, como Vossa Excelência colocou muito bem, Nivaldo, são pessoas que estão aí gerando emprego e renda. São pessoas que estão, de repente, numa atividade familiar, trabalhando, se autossustentando e movimentando a economia também, porque elas movimentam a economia. Porque nós gostamos muitas vezes de escutar, olha, vai vir uma empresa investir tantos milhões tal, para gerar 40, 50 empregos, e nós temos isso às vezes em 2, 3 quadras num bairro, num custo financeiro muito menor para o sistema e num benefício talvez muito maior para aquela comunidade. Precisa das grandes empresas, precisa das pequenas, das médias, mas as pequenas e as médias, elas têm a dificuldade do crédito. Então eu quero agradecer pelos números que trouxe, pelas informações que com certeza serão muito úteis para que a gente possa continuar sempre pedindo para as pessoas acreditarem no Planorte, acreditarem no microcrédito e acreditarem nelas mesmas.
acreditarem que é possível a gente mudar a nossa vida e mudar a vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Obrigado, irmão. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Cumprimentar nosso presidente, Célio, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade presente, internautas, e cumprimentar o Nivaldo, né? Agradecer pela participação nesta noite aqui nessa casa, Nivaldo. Dizer que o microcrédito orientado, como você iniciou suas palavras falando, usando esta frase, o microcrédito orientado. Esse microcrédito orientado, com toda certeza, foi buscar um nicho de mercado que ninguém estava visualizando, ninguém estava operacionando nesse mercado. Desta forma, acreditando, né? Porque tem que se acreditar naquilo que se faz, e se acreditou naquele momento que se iniciou-se esse processo, que se iniciou-se essa atividade e a instituição desta ONG, né, que hoje é o Planalto Norte, e que, ao passar dos anos, ela foi cada vez mais demonstrando a sua importância dentro do município de Canoinhas e dentro da nossa região do Planalto Norte, e cada vez mais aquele acreditar daquelas pessoas lá atrás, das quais você fez parte desse crédito, desse acreditar, tantas outras foram acreditando e hoje demonstra a pujança que tem hoje esta instituição e que faz um social extremamente importante para Canoinhas e para toda a nossa região. Então, para não me alongar, falar do acreditar, falar do social que ela faz e falar do bem que ela traz para muitas pessoas e do quantos empregos ela faz, fazendo diferente, fazendo aquilo que ninguém estava fazendo. Parabéns, Nivaldo, parabéns a todos que lá labutam, que lá trabalham, que fazem parte desse processo de trabalho, e a todas aquelas pessoas que acreditaram, que estão neste momento acreditando e que com toda certeza amanhã, depois, terá muito sucesso e muito mais estarão acreditando e muito mais estarão prosperando e crescendo com este pontapé inicial, com esse acreditar dos dias de 1999 até os dias de hoje, e que com certeza terá uma vida muito longa. Parabéns e obrigado pela tua participação nesse momento. Eu quero, senhor Nivaldo, cumprimentá-lo em nome dos micros e pequenos empreendedores de Canoinhas, do nosso município e também da região, né, pelo trabalho que o Banco do Planalto Norte tem feito em favor dessas pessoas, dessas empresas. O vereador Paulo Glinski falava aqui da questão do crédito, e eu me recordo que, enquanto ainda plantador de fumo, nós buscávamos, junto a agências bancárias, né, uma possibilidade de financiamento através da linha de crédito Finame, isso há muito tempo, né, e era para muito poucos. Eu me recordo que, vereador Coronel Mário, nós que trabalhávamos ainda com uma carroça, arava com arado, né, puxado cavalo, e quando o agricultor imaginava, nós pequenos, imaginávamos adquirir um trator, um equipamento agrícola, né, não era fácil. E nessa oportunidade, enquanto se sonhava em se ter esse equipamento, a gente buscou uma agência bancária. E a primeira coisa que foi perguntado, quem é o avalista? Mas não era qualquer avalista, né? Por outro lado, isso também foi importante porque nós não conseguimos, porque éramos pequenos produtores. Mas quem conseguiu, pela alta taxa de juros, ou pagou 2, 3 ou 4 equipamentos, ou perdeu aquilo que já tinha. Né? E eu penso, por que eu faço essa referência? Claro que depois veio o Pronaf, que facilitou, deu acesso ao pequeno produtor também, né? Mudou, com o passar do tempo mudou. Mas creio que o Banco do Planalto Norte, a taxa de juro também é muito baixa, né? Ou em alguns casos até um subsídio,
né? Existem linhas de crédito que é juros zero, né? Programa Então, juros zero. E isso é o principal da história, né? Porque com dinheiro se faz dinheiro. Às vezes é um sonho, há uma vontade, mas precisa de um dinheiro para dar esse impulso, né? Para alçar voos, como já foi dito aqui. Então é importantíssimo isso, esse trabalho que o Banco do Planalto Norte tem feito. Então, dessa forma, eu quero, através do senhor, que é o gerente executivo, né, cumprimentar todos os colaboradores do banco e todas as pessoas que, de maneira voluntária, também trabalham apoiando esse importante projeto, né, do microcrédito aqui em Canoinhas. Então, parabéns à entidade. Obrigado. Eu, na verdade, saio muito feliz aqui da Câmara de Vereadores na noite de hoje, né? Eu acho que avançamos bastante, e é importante que esses comentários, que a comunidade tem que estar conectada e sabendo o que está acontecendo no município. Nós passamos uma fase difícil, né? Ano passado eu falava lá com o Coronel Mário, até comentava nos jornais, lá tinha, não, Canoinhas, lá tem as coisas, porque as pessoas de Canoinhas são pessoas do bem, são pessoas diferenciadas. Eu tenho depoimentos de pessoas que passaram, até foram o gerente do Badesc, que o Jaime, quando ele ficou em Canoinhas aqui, 4, 5 anos, ele sempre dizia, não existe cidade igual Canoinhas. As pessoas são muito hospitaleiras, são pessoas amigas efetivamente. Até hoje ele fala, né? Então, porque realmente a comunidade é diferenciada. Então, nós temos que acreditar nisso. E fazer um resgate, efetivamente, da nossa autoestima. Se nós acreditarmos, nós vamos fazer a diferença. Foi comentada, né, a questão lá do DEL, né, fazer o projeto DEL, ou Cidade Empreendedora. Eu, como cidadão, eu diria que pelo menos um dos dois teria que fazer. Os dois programas são excelentes. Os dois. De repente, caberia uma visita dos senhores vereadores, o prefeito de Canoinhas, numa cidade que foi realizado o DEL, numa cidade que foi realizado a Cidade Empreendedora. Ver quais foram efetivamente os resultados. Né? O que trouxe de benefício para a comunidade? Você fala muito Rio Negrinho daqui 30 anos, né? Um planejamento estratégico, nós pensávamos um planejamento estratégico para Canoinhas com apoio desses dois projetos, ou o DEL ou a Cidade Empreendedora do Sebrae. Né? Repensar algo nesse sentido. Até muito tempo atrás, até conversávamos com o vereador Sudoski, Canoinhas não tem um material ainda institucional rico, apresentável, digamos assim, quando nós vamos fazer uma missão ou no país, ou uma missão internacional que venda a imagem de Canoinhas. De repente, caberia um investimento nisso daqui, ir atrás e fazer, contrata-se, né? Traz profissionais do meio de publicidade e faz algo que realmente venda a nossa imagem. Porque muitas vezes nós chegamos lá em uma cidade, ou num empreendedor, ou num país que seja, fora, com um papel ofício A4 falando das nossas intenções. Isso vai para quê? É para arquivo. Né? Mas nós temos um material profissional, efetivamente, falando das nossas riquezas, falando dos nossos potenciais, falando da nossa rede energética, falando, enfim, das áreas que nós temos, falando das indústrias que nós temos, do povo, da qualificação, enfim, de todas as nossas riquezas. Isso faz a diferença, porque quando nós viramos as costas, alguém vai estudar aquele material. Okay? Parece uma coisa simples, mas ainda faz falta. Nós não temos. Talvez, quem sabe, pensar no futuro. Eu acho que o foco agora, efetivamente, seria um desses dois programas, ou o DEL ou Cidade Empreendedora. Para vocês terem uma ideia, alguns vão lembrar do Jaime, Jaime era do Badesc, do Fábio, que foi gerente regional do Sebrae aqui em Canoinhas. Por coincidência, ele me passou uma mensagem ontem pela manhã, perguntando como que está o esquema da Cidade Empreendedora em Canoinhas, né? E ele é gerente hoje estadual lá do Sebrae, para pequena empresa. Perguntando como está, por que as coisas não andam na questão desse projeto. Eu disse, olha, não sei, não tenho conhecimento, mas estaria à disposição. Então, logo que eles voltassem para Canoinhas, poderia participar lá na Câmara de Vereadores ou com o Executivo para discutir isso aqui e, de repente, trazer essa ideia. Então, o próprio Sebrae, na verdade, está achando que é interessante. Para vocês terem uma ideia, Cidade Empreendedora, não precisa ir longe para conhecer. Três Barras está sendo feita, Itaiópolis está sendo feito, Rio Negrinho está sendo feito e São Bento do Sul está sendo feito. Daqui a pouco nós vamos para trás. Né?
E eu não tenho a procuração de ninguém do SEBRAE para defender o projeto. Eu falo porque a minha escola é o SEBRAE, então eu conheço. Nenhum projeto, efetivamente, é perfeito. Nenhum. Vai depender do projeto, mas dependendo das pessoas que estão à frente desse projeto para as coisas acontecerem. Mas, enfim, isso é só para pegando ali o comentário dos vereadores, né? De tal forma que agradeço mais uma vez, né? Dizer que foi muito importante e acredito que essa ideia tem que ser valorizada, essa ideia tem que ser levada à frente, dizer que estamos sempre à disposição aqui do município para falar sobre o microcrédito, porque um dos objetivos mesmo nosso é o envolvimento comunitário. Então, a Câmara de Vereadores é a porta de entrada. Em abril nós completamos 19 anos e ano que vem, né, Deus quiser, 20 anos de atuação aqui na região. Contamos com vocês e estamos sempre à disposição. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Devido ao adiantado da hora, fica prorrogada a sessão por mais 30 minutos. Coloco em segunda discussão, votação, projeto de lei 09/2019, que altera a lei 5.640, de 13 de agosto de 2015. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda e última votação, projeto de lei 09/2019. Coloco em segunda discussão, projeto